iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive. Paulo Freire foi um educador, filósofo e teórico da educação brasileira, nascido em 1921 em Recife, Pernambuco, e falecido em 1997. Ele é reconhecido mundialmente por seu impacto profundo nas teorias de educação, especialmente na pedagogia crítica. Esta iniciativa também faz germinar uma antologia que reúne textos diversos e ricos em informações valiosas sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Um livro criado para propagar saberes e enriquecer as discussões acadêmicas e sociais em torno do patrono da educação do Brasil. Dividir saberes é multiplicar o novo na sociedade. Boa noite, senhoras e senhores, público que está aqui nos assistindo. Eu sou Valquíria Imperiano, do Instituto Cultive Suíça Brasil e das edições Cultive. Nós temos o prazer de realizar mais um projeto cultural e literário, dessa vez, trazendo o filósofo, professor e educador Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, para receber a sua devida homenagem. A partir de agora, a partir desse momento e nos próximos momentos, até o mês de julho, estaremos aqui, trazendo pelo canal Cultive, aos sábados, e nesse horário das 17 horas, professores, educadores, pesquisadores, para exporem a você, público, temas relacionados ao homenageado Paulo Freire. O objetivo é abrir um leque de informações, sanar dúvidas e esclarecer temas relacionados à metodologia educacional de Paulo Freire, este homem que muitas vezes foi e é mal interpretado e até usado de modo inadequado ao que o educador implantou, né, os seus métodos. Lembrando que esse projeto consiste em palestras semanais e, para fechar o projeto com chave de ouro, todos os palestrantes irão escrever uma resenha sobre os temas que eles estão apresentando nessas palestras, para que sejam publicadas numa antologia, um compêndio, cujo título é Antologia Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Eu gostaria de agradecer a colaboração da parceira Gabriela Lopes, que é diretora administrativa da editora Cultive, os coordenadores desse projeto, Miquéias Cardoso dos Santos e Rosângela Souza. Rosângela Souza, está aqui conosco e irá conduzir a palestra desta noite. Agradeço imensamente ao nosso palestrante dessa noite, o professor doutor Manuel Coraci Saboia Dias, por ter aceitado esse convite e por dispor do seu tempo e compartilhar seus conhecimentos com o público. Muito obrigada, professor. Nós estamos muito honrados e honradas com a sua presença. Eu tenho certeza que será uma palestra maravilhosa. Agradeço a todos e a todos, né? Espero que o público aprecie, colabore, fique conosco até o fim. Podem comentar à vontade, podem até colocar algumas sugestões aqui embaixo no canal Cultive. E não esqueçam também de compartilhar com os seus amigos e com todo mundo, para que essa palestra ela tenha acesso a muitas pessoas. O que é o Instituto Cultive Suíça Brasil? O Instituto Cultive Suíça Brasil
É uma instituição sediada em Genebra e criado por Valquírio Imperiano, e possui como objetivo promover e divulgar a literatura, a cultura e a arte do Brasil, na Suíça e na Europa, promovendo atividades e apoio ao setor social e educacional no Brasil. O Instituto Cultive promove eventos literários, tais como salões do livro, festivais, exposições, encontros e palestras, e realiza projetos que resgatam e evidenciam personagens e assuntos históricos. Projetos sustentáveis no Brasil. O Instituto Cultive apoia e cria espaços culturais e literários, focando no crescimento, no desenvolvimento e no conhecimento da criança e do adulto, para que se tornem seres pensantes, críticos e produtivos, esteja eles no Brasil ou na Europa. O Instituto Cultive criou em Genebra uma biblioteca de língua portuguesa, além de 2 centros culturais no Brasil. Nesse momento, então, eu convido a professora doutora Rosângela Souza, que irá conduzir a palestra desta noite. Ela está aqui presente conosco. Mas antes que ela entre, eu gostaria de apresentar a professora Rosângela Souza. Ela nasceu em Teresina, Piauí, no dia 17 de abril de 1952. Ela é escritora, poetisa, assistente social, especialista em política social, é mestra e doutora em serviço social. Ela é professora aposentada da Universidade Federal do Piauí e integra o Dicionário Biográfico de Escritores Piauienses de Todos os Tempos, o Raleigh Piauí, 1995. Ela é membro de várias entidades literárias e culturais, inclusive do Instituto Cultivo Suíço Brasil, e ela vai aqui conduzir. Eu tenho certeza que será uma noite muito agradável para todos. Muito obrigada, professora. A palavra é sua e eu vou ficar aqui ouvindo, e acompanhando a sua fala. Boa noite a todos que nos ouvem, a todas. É sempre uma honra poder chegar até as residências, poder chegar ao coração das pessoas. É sempre um momento memorável que nosso instituto nos oferece, e somos muito gratas. Nós, então, gostaríamos de dizer que temos a honra de, apesar de aposentada pela Universidade Federal do Piauí, continuar trabalhando. Estamos numa posição de gerência de projetos no Ministério do Desenvolvimento Social, continuamos trabalhando na área, na assessoria direta ao nosso ministro. E nesse preciso momento, temos a honra, a felicidade de poder trazer para todo o nosso público o professor doutor Manuel Coraci Saboia Dias. Bem-vindo, professor, estamos felizes em poder contar com a sua presença e a sua participação, é uma honra para o nosso instituto. O professor doutor Manuel é professor da Universidade Federal do Acre, é doutor em filosofia pela USP, é especialista em filosofia política pela Faculdade de Teologia e Filosofia Sinal, no Acre. É especialista em psicopedagogia pela Faculdade de Educação Acreano Euclides da Cunha, também do Rio Branco, no Acre. É especialista em ciência política pela Universidade Sesumar, Maringá, no Paraná. É especialista em maçonologia, história e filosofia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. É especialista em capelania pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, que também é em Santa Catarina, a Uniacel. É especialista em teologia pelo Centro Universitário e MBA em Gestão Pública, com ênfase em controle externo pela Faculdade Internacional de Curitiba e MBA em Ciência Política, Relação Institucional e Governamental pelo Centro Universitário Internacional Unitem.
tem aperfeiçoamento em língua portuguesa para migrantes e refugiados pela Unicesumar. É Master em Legal Science pela Universidade Martin Luther, Miami, na Flórida. E é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. É também membro de diversas academias e sociedades científicas e filosóficas. Professor, que currículo maravilhoso. Que bom que a gente pode trazê-lo para esse diálogo. Parabéns por toda a trajetória acadêmica, profissional, seguramente ética também. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso momento tão importante que o Instituto Cultive nos proporciona. E vamos aqui, professor, para esse tema tão importante na atualidade, quanto foi quando o nosso Paulo Freire estava transitando entre nós, embora ele continue transitando. Mas, enfim, o tema que nos une hoje é sobre a pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa. Do nosso queridíssimo Paulo Freire, uma análise filosófica, ele, um professor inigualável, um mestre, que nós temos a honra de aqui, mais uma vez, voltar a esse diálogo. E agora, o nosso professor Manuel Coraci, com uma palavra para nos encantar, tanto quanto nos encanta o seu currículo. Professor, bem-vindo, a palavra é sua. São 40 minutos que ficarão para a história da nossa humanidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por nos honrar com a sua história, a sua trajetória e por nos honrar com sua brilhante palestra, que seguramente já podemos afirmar que será. Pedro Valquíria, professora Rosângela Souza e o público que nos assiste, muito boa noite. É uma satisfação participar de um evento da Cultive sobre Paulo Freire, patrono da educação brasileira. A minha tarefa hoje é trabalhar uma de suas obras, Pedagogia da Autonomia, publicada em 1997, a partir de algumas reflexões filosóficas, né, que eu já fiz ao longo da vida e agora é uma oportunidade de retomar, né? Primeiro, vamos situar rapidamente as principais obras de Paulo Freire que foram publicadas primeiramente em 1968, Pedagogia do Oprimido, é uma das obras mais importantes, mais citadas, né, na área da educação, e é uma obra que foi construída quando ele estava exilado no Chile, né? Mas o primeiro livro mesmo foi publicado em 67, foi Educação como Prática da Liberdade, tá? E a última publicação do Paulo Freire foi Pedagogia da Autonomia, em 1997. É um livro que tem como subtítulo Saberes Necessários à Prática Educativa. E é uma espécie de resumo do pensamento freiriano, né? Ele retoma alguns temas, reforça outros, né? E a ênfase dessa obra é que ensinar não é transferir conhecimentos. Então, na verdade, é uma coletânea em 3 capítulos que fundamentam práticas pedagógicas de como ensinar, né? Infelizmente, Paulo Freire ainda não é estudado como deveria no Brasil. Não somente nos cursos de licenciatura em pedagogia, mas deveria também ser discutido, ser ensinado, ser analisado nas demais licenciaturas, independentemente da área do conhecimento, né? Assim como deveria também ser retomado pelos institutos de educação não formal, e, logicamente, necessitam
do método Paulo Freire para suas atividades, né? Então, feito isso, eu gostaria rapidamente de falar rapidamente sobre o Paulo Freire. Sem dúvida, né, é um dos autores mais reconhecidos, né, educadores mais reconhecidos, né, no mundo todo. É pernambucano, né, nasceu em 1921 e faleceu em Pernambuco, né, e faleceu em São Paulo em 1997. Né. A literatura como um todo reconhece que Paulo Freire é responsável por essa metodologia de educação popular, né, com a sua vasta e longa experiência, né, nesse campo, né, que perdurou sua vida toda, né. É também é necessário também informar que esse método de alfabetização freiriano, embora tenha sido pensado inicialmente para a população rural adulta, ainda hoje, poderíamos dizer, né, em nosso tempo presente, tem grande adesão pelos pensadores contemporâneos da área de educação que atuam nas diferentes etapas do ensino de crianças, jovens e adultos. Mas, mesmo assim, reforço a minha primeira fala de que é necessário, né, ter mais espaço para a obra freiriana no Brasil. Então, a pedagogia da autonomia, como eu disse, está estruturada em 3 capítulos. Primeiro, não há docência sem discência. Segundo, ensinar não é transmitir conhecimento, né? E o terceiro, ensinar é uma especificidade humana, né? Para não repetir o que os outros autores já falaram sobre Paulo Freire, né? A minha ênfase será mais no aspecto filosófico, né? Entretanto, algumas observações devem ser feitas. Somente quando nós falamos de pedagogia, há diversos tipos, e a do Paulo Freire está incluída na chamada pedagogia progressista, que essa palavra, como bem já identifica, né? Ela trata das práticas críticas das realidades sociais, né? E quando aplicada à educação, reflete a compreensão de que educar também é um aspecto político. Então, pedagogia progressista é um instrumento de luta dos profissionais de educação com outras práticas sociais, né? E essa pedagogia progressista aparece em 3 diferentes abordagens. A libertadora, que é associada ao Paulo Freire, a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica, e a crítico-social dos conteúdos, que acentua a importância dos conteúdos em confronto com as realidades sociais, né? De uma maneira geral, essa pedagogia progressista possui algumas marcas, como, por exemplo, o papel da escola, né? A marca principal, né, destaca a tendência pedagógica como atuação não formal, traço de uma educação crítica das relações do homem com a natureza e com os outros homens. Em relação ao conteúdo de ensino, são estabelecidos a partir dos temas geradores extraídos da problematização da prática da vida dos educandos. O importante nesse caso não é a transmissão de conteúdos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. Método de ensino. A forma de trabalho é baseada na organização de grupos de discussão, cabendo a estes a autogestão das atividades, definindo seus conteúdos e dinâmicas. E o relacionamento professor-aluno é baseado no diálogo, privilegia uma relação horizontal, ocasião em que o educador e educando se posicionam como sujeitos no ato do conhecimento. Então, só por essa breve
síntese das marcas da pedagogia tradicional, na qual está inserida a pedagogia freiriana, né, percebe-se, né, que há elementos filosóficos suficientes para que possamos, nessa noite, analisar, né? Primeiramente, quando nós falamos que não há docência sem discência, nós estamos, nesse capítulo, do meu ponto de vista, né, no campo da reflexão ética. Por que eu digo isso? Porque em muitos momentos aparece a, a ideia de ética associada à estética, né? E eu diria, né, que a ética é a estética da existência, né? Se o nosso discurso não coincide com o nosso comportamento, quer na vida privada, quer na vida pública, não é? Não tem como ele aparecer na sua totalidade, não é? E isso é muito presente na obra freiriana. Além do mais, quando afirma que não há docência sem discência, significa que o professor e aluno não estão mais na relação entre aquele que ensina, que é o professor, e aquele que não sabe nada, que é o aluno sem luz. Essa dimensão é totalmente, digamos, descabida no pensamento freiriano. Essa questão é eliminada por completo, não é? Entretanto, ensinar exige rigorosidade metódica, não é? Não é porque não há mais essa, digamos, essa hierarquia como na escola tradicional, né? Mesmo assim, é necessário método, método, não é? Científico, método crítico, método reflexivo, para que o professor seja um bom professor. Entretanto, ensinar exige pesquisa, né? Nós só conseguimos ensinar, né, bem se fizermos pesquisa, não é? E só conseguimos pesquisar mais ainda quando estamos na dimensão do ensinar, não é? Por isso que é uma relação diferente, né? Inovadora, não é? Entretanto, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Todos os educandos traz para a escola um background cultural, né? Eles são oriundos de uma cultura, de um lugar, de uma família, não é? Que tem suas raízes religiosas ou políticas, ou mesmo sociais, enfim, ou são migrantes ou imigrantes, é, ou, enfim, não importa se são da zona rural ou da cidade, se são do norte, do sul, do centro-oeste, né, do nordeste brasileiro, não importa, não importa o lugar aqui, né? É isso que faz com que ensinar seja sempre um ato crítico. Criticar significa aqui ruptura, né? Ruptura com aquilo que está cristalizado, né? E ser crítico também é ir à raiz dos problemas, né? Mas, para que isso se efetive, é como eu disse, Paulo Freire exige estética e ética, exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Por isso que eu digo, né, que em Paulo Freire a ética é uma estética da existência, não é? Porque não fica somente no patamar do discurso. E ensinar exige riscos, né? Ah, está aberta uma abertura relacional, né, porque estamos diante de um outro, que é um outro eu, mas também é uma abertura epistemológica, como nós vamos ver mais adiante no capítulo 2, né? Também de nada serviria isso se é, essa nossa reflexão não tivesse uma relação com a prática. Como Paulo Freire é oriundo de uma corrente marxista, né?
Então, a palavra prática aqui vem com o termo praxis, né? Ou seja, alguma coisa que leve uma ação, que leve uma mudança, né? E também é necessário o reconhecimento e assunção da identidade cultural, né? Não há como fazer educação, ser um bom professor, né? Sem estar aberto às novas culturas, não dá para ser deslocado do universo cultural, né? Então, esses 9 pontos, eles são essenciais para entendermos o capítulo 1 desse ponto de vista da ética enquanto estética, enquanto estética da existência, né? O segundo capítulo, ensinar não é transferir conhecimento, nos leva para para um outro tipo de reflexão filosófica, né? E aí estaríamos no campo da epistemologia, da educação, da epistemologia, é, da, da pedagogia, né? Primeiro, que ensinar exige consciência do inacabamento, né? A ciência não é algo pronto, né? Não é algo acabado, é o inacabado, é o inesperado, é aquilo que os filósofos gregos, né, falavam do taumatis, ou seja, da admiração, né, de sempre estar perguntando sobre algo mais e não se contentando, né, com o já pronto, o já feito, né? Mas ele vai mais adiante, olha, mas ensinar exige reconhecimento de ser condicionado, né? O que é esse condicionado? É condicionado mesmo às estruturas sociais. Nós vivemos numa estrutura, né, que não nos possibilita ensinar da forma crítica como pensa, né? Enfim, Paulo Freire, né? Temos que prestar atenção também nas condições materiais de existência, e não somente as condições materiais de existência, mas também as condições, né, espirituais e cultos espirituais no sentido filosófico aqui, espirituais e culturais, em que se encontra o professor e o estudante, né? E no 12.3 do capítulo 2 aparece, sim, a ideia de que ensinar exige respeito à autonomia do ser, do educando, né? Muitos autores até chegaram a pensar que aí haveria uma influência kantiana, né, da autonomia, né, da razão. Aqui está falando da autonomia do ser humano mesmo, é uma antecipação daquilo que Paulo Freire vai tratar no capítulo 3, que, do ponto de vista, é uma espécie de antropologia filosófica, né? Mas nesse ponto da autonomia, é interessante nos determos mais um pouco, né? Porque aqui é uma frase sintética de algo que já estava lá atrás no pensamento freiriano em oposição à pedagogia tradicional, né? É uma, quando ele fala aqui de respeito à autonomia do ser educando, ele está se colocando em confronto com a educação bancária, não é? Aquela educação que não te faz um ser autônomo, muito pelo contrário, né? Ele te faz ele apenas você apenas é um depositário, uma conta bancária, né? Você deposita o dinheiro e ali tem um saldo. É como se, né, eu ensinasse algo para os meus estudantes, né? E então ali eles aprenderiam e esse saldo viria nos trabalhos, na avaliação final, enfim, nas variadas formas de avaliação. Eu dizer, não, a educação é muito mais do que é o sistema avaliativo. É claro que é necessária a avaliação, mas não no sentido de uma educação bancária, né? Muito bem. Ensinar exige bom senso, não é? É interessante porque se eu estou na Amazônia e vou dizer que beia de baleia, certamente
vai ser difícil compreender. Tudo bem, estamos num mundo globalizado, talvez até saibamos, mas a internet também não é acessível a todos como pensamos, né? Né? B, para mim, será sempre de boto, né? Do boto tucuxi, né? Certo? E não de baleia. Estamos na Amazônia, né? Então, é o bom senso, né? O professor deve ter, né? No ato de, de ensinar, não como transferência de conhecimento, né? Como se transfere, né, um dinheiro de uma conta para outra. Ensinar exige humildade, uma tolerância, luta em defesa dos direitos dos educadores, sim, né? Humildade, aquele que sabe mais deve ser o mais humilde de todos, né? Eu aprendi com meus professores de que, à medida que o tempo fosse passando na minha vida, não é, eu seria mais, não perderia a exigência filosófica nem científica, mas as minhas palavras seriam mais acessíveis, né? E isso realmente a gente aprende só com o tempo, né? Tolerância, eles, como diz o Paul Ricoeur, um grande filósofo francês que eu estudo há muito tempo também, não devemos tolerar a intolerância, tá? Então há um limite também para a intolerância, né? Tá? Então isso é interessante, né? Porque a tolerância significa que o outro é diferente de mim e eu tolero, né? Se eu bem compreendo Paulo Freire, se ele estivesse vivo hoje, ele trocaria a palavra tolerância por diálogo, né? Humildade, diálogo, né? Porque o diálogo ele retira um pouco, né, se tolerar pelo tolerar. A luta em defesa dos direitos dos educadores, isso é uma pauta, né? Quer dizer, é uma pauta antiga. Diria até que muitas vezes nós educadores, de maneira geral, né, não temos uma carreira plausível. Essa carreira não condiz com salário, né, não condiz com reconhecimento social, né, de ver no professor um agente de transformação, né? Ensinar exige apreensão da realidade. Nós estamos nessa realidade, não em outra. Embora outro mundo seja possível, outro sistema educacional seja possível, mas vivemos nesse, é esse que nós devemos, né, interagir para compreendê-lo e superá-lo, né? Ensinar exige alegria e esperança. E aqui nós estamos no campo da teologia, né? Li recentemente um artigo sobre isso, né? Os aspectos teológicos da obra do Paulo Freire, né? Que inclui ética, justiça, liberdade, né? E tolerância realmente é esse horizonte, né, de possibilidade, né, desse caminhar, né, em que não há desistência no meio do caminho, porque há um horizonte, né, que nos espera. Essa é a esperança, né, de um mundo melhor, né, de um mundo onde realmente as crianças possam, desde a sua idade, né, lá do jardim, como se dizia, do jardim de infância, lá da educação infantil, né, já começar a ter essas aberturas, né, para discutir o mundo, para criticar o mundo, para compreendê-lo, para superá-lo, para avançar, né? Ensinar exige convicção do que a mudança é possível, sim, como foi dito, sim, tudo é possível, né? Desde que nós estejamos na luta certa, né? Por isso que é necessário sempre estar alerta, né, a essas possibilidades todas, não é? Esse cenário exige curiosidade. Evidentemente, estamos falando de epistemologia, né? Então, não há conhecimento sem
perguntar, né? A pergunta é importante, sempre foi, né? A principal instrumento filosófico, perguntar o que é, né? Para quê, né? Como é? Para que serve, né? Por que que é assim, né? Esse espírito não devemos perder de vista. E por fim, no capítulo 3, Paulo Freire vai nomeá-lo, vai intitulá-lo de ensinar é uma especificidade humana. E aí nós estamos realmente no campo da antropologia filosófica, né? Porque estamos falando no campo em que o marco principal é a pessoa humana e a cultura. E isso vai exigir segurança, competência profissional, generosidade, porque ensinar, né, para Paulo Freire é um ato de amor, né? Não podemos esquecer disso, né? Acho que essa é a parte mais bonita, né, do Paulo Freire, né? É um ato, é um ato de amor. Eu lembro bem disso, porque a Udicinos, quando do centenário de Paulo Freire, de nascimento de Paulo Freire, não é? Houve um debate sobre esse tema e a professora Suzete Terezinha da Unicentro fez uma palestra justamente, né, sobre esse tema, né, do amor e da generosidade, né, na obra de Paulo Freire, né, que eu retomo aqui, né. Ensinar exige comprometimento. Isso é um ponto importante, porque em um país em que as pessoas escolhem as licenciaturas porque não foram aprovadas nos cursos tipo A, tipo medicina, direito, engenharia, então vai para licenciaturas, né? Qual o grau de comprometimento que esses futuros professores terão com o ato de ensinar? Nenhum, porque escolheram a profissão errada, né? E escolher a profissão docente, a profissão de professor, né, é um ato muito sério, né? Porque, como dizia um grande professor, amigo meu, italiano, brasileiro, trabalhou comigo muitos anos aqui no Acre, José Mastrangelo, né? Ensinar deixa marcas, tá? E quando não conseguimos deixar marcas positivas, aparecem somente as marcas negativas. Então, em vez de formar, em vez de educar, nós deformamos o ser humano, não é? Por que isso? Porque educação é uma forma de intervenção no mundo, não é? Não é, não é ensinar por ensinar, não é aprender por aprender, não é? Mas estar no mundo é ser no mundo, não é? É uma espécie de fenomenologia, né, de ir às coisas mesmas para entender, né? Ou uma forma de existencialismo, né? Ou seja, uma vez que todos nós somos um projeto, nós somos, nós temos que sair do em si para o para si, né? Ou seja, como um projeto, como algo que se exterioriza, né? Acho que isso é importante, né? Se lá exige liberdade e autoridade, né? Liberdade de cátedra, a autoridade não no sentido em que essa palavra tornou-se, né? Aqui jamais é no sentido de autoritarismo, né? No sentido de ter competência naquilo que ensina. Isso que é o sentido de autoridade na perspectiva freiriana, né? Ensinar também exige tomada consciente de decisões, né? Eu lembro muitas coisas que eu li sobre um grande filósofo austríaco, que depois foi para a Inglaterra, o Wittgenstein, e quando ele estava no auge de sua carreira na Inglaterra, ele largou tudo e foi ser professor de jardim de infância, não é? É uma decisão, não é?
de voltar à simplicidade, né, né, aqui lá precisamos voltar para essa sala de aula de onde nós saímos, para ver em que ela se transformou, em que também nós nos transformamos. Ensinar exige saber escutar, a escuta, né, o outro, né, isso lembra um pouco Levinas, lembra um pouco Piquet, lembra um pouco a psicanálise, né, essa escuta, né. Nós vivemos numa sociedade em que não ouvimos o outro. Nós queremos o tempo todo dar a última palavra e não dar a vez ao outro, né? E quando nós escutamos, parece que é um silêncio total, né? Em que temos aí um sentimento de pertença, né? Em que o outro se encontra, né? Naquela condição de dizer, né? Aliás, né, como diz o Austin, né, depois o Seeley, né, os atos de fala, né, quando dizer a fazer, né, e principalmente o Austin, né, no primeiro momento, e depois sintetizado por Seeley. Há atos locucionários, atos ilocucionários e atos pelocucionários. Os atos locucionários é o ato de falar, de verbalizar. O ato ilocucionário é a força que nossas palavras têm. E o ato percolucionário, né, é quando eu digo, por exemplo, fecha a porta, né, e alguém fecha a porta. Esse ato, né, ele é realizado, né. Então as palavras têm força, né, tá? Então por isso que a escuta é necessária, porque se eu interromper a fala do outro, não é, eu quebro essa cadeia de atos que vão que devem ser concretizados, devem ser realizados, né? Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. E aqui, esse termo, embora esteja muito vinculado ao marxismo, eu vou aqui alargar um pouco. Como eu sou um estudioso do Paul Ricoeur, né, eu costumo dizer que é necessário, como o Paul Ricoeur diz, cruzar Marx, né, sem tampouco deixá-lo de lado, sem segui-lo, né? Enfim, mas ir mais adiante, né? Então, a ideologia não é simplesmente uma inversão da realidade, ela é muito mais do que isso, né? Por isso que, né, digamos, esse 3.7 da pedagogia da autonomia deve ser algo ampliado a partir de outras pesquisas que existem no campo, né, daquilo que nós chamamos de ideologia, né? Eu diria que hoje nós teríamos que voltar ao tema da ideologia e da utopia. A ideologia costuma se cristalizar e a utopia é o vir a ser, é a possibilidade, né? É o novo. Mas não existe utopia por utopia. A utopia só existe no momento em que ela possa ser realizada, ela possa ser também concretizada, né? E o Paulo Freire fecha, né, esse capítulo 3 com duas grandes proposições. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo, né, que é uma síntese de tudo que ele já disse, afinal de contas, se não fosse isso, não teria sentido, né, de falar de uma pedagogia da autonomia, né. E ensinar exige querer bem os educandos, né. É, é uma, é uma pedagogia, é uma pedagogia do amor, é uma pedagogia da esperança, é uma pedagogia da autonomia, é uma pedagogia que diz para o oprimido, olha, você tem capacidade, você é um homem capaz, um homem capaz no sentido de pessoa, não no sentido de gênero, né, mas, enfim, no sentido de homem capaz, do latim, né, ou seja, das capacidades que nós temos de dizer, de escutar, de amar, de transigir, de intransigir, de lutar, né, por se indignar, né. Paulo Freire disse que muitas de suas obras foram escritas sobre o efeito da indignação, né, e eu imagino, né, porque alguém como ele, que, né, sofreu muitos reveses em sua vida, né, passou por várias situações,
difíceis, certamente é, tem, tem razão em dizer, né, que é necessário se indignar, né? Então, querer bem aos educandos. E para eu querer bem os educandos, para que eu possa amar os meus educandos, eu também tenho que ter amor próprio, né? Primeiro, né? Ter um auto respeito, né? Um amor próprio, né? Porque eu também possa amar o outro, né? Porque se há uma ideologia forte, é o amor, não essa teologia do amor. O amor é tão forte que o outro muitas vezes não suporta e pode até causar guerra por você amar demais, né? Tá? Então, o amor é transformador, né? Eu acho que essa é a grande síntese, né, do Paulo Freire, né? Ele, justamente em querer bem os estudantes, ele diz lá no finalzinho, deixa eu ver se eu encontro o finalzinho da frase, que ela é muito, ela é muito longa, né? Ele nos leva muito tempo, né? Mas há uma parte aqui que talvez seja interessante, né? A minha abertura ao querer bem significa disponibilidade à alegria de viver, justa alegria de viver, que, assumida plenamente, não permite que me transforme num ser adocicado, nem tampouco num ser, né, arestoso e amargo. A atividade docente, de que a discente não se separa, é uma experiência, né, alegre por natureza, né? Acho que essa, esse excerto do Paulo Freire sintetiza toda a beleza, né, dessa obra, né, que é também sintética, mas também nos abre para novas pesquisas no campo da educação, como eu disse, no campo da ética, no campo da epistemologia, no campo da antropologia filosófica, não é? Ou seja, também nos possibilita uma teologia da esperança, ou uma teologia do amor, né? No sentido mesmo de uma teologia pública, né? Não em alguma coisa ligada a uma religião, esta ou aquela, mas enquanto uma atividade pública, naquilo que se faz à luz do dia. Aquilo que não se estuda na universidade, né? Fica difícil depois aprender de uma outra forma. Eu diria que o que falta nos cursos superiores do Brasil, principalmente aqueles voltados para a formação de professores, é justamente abordar todas as tendências, né, pedagógicas, né, todas as práticas, mostrar suas diferenças, suas razões, o seu momento, não é? E não simplesmente amassar e jogar na lata do lixo. Mas, não, Paulo Freire já faleceu, então já joga. Não, não é isso, né? O pensamento sempre é atual, né? E sempre que revisitamos uma obra, tem algo a dizer, sempre tem algo a dizer, sempre tem algo novo, né? Um olhar diferente, a minha leitura, né? Meu modo, tem a ver também com a minha cultura, né? Eu, por exemplo, que venho de uma cultura primeiramente filosófica e depois ampliada para outras áreas do conhecimento, eu sempre estou vendo em cada palavra algo novo. Cada vez que eu leio, eu vejo algo diferente, né? Tá? Então, quando eu vejo o Paulo Freire, eu estou olhando também que esse ato de amorosidade é também um ato de paciência, né? E hoje nós estamos diante de jovens que não têm paciência para a leitura. E quando eu digo jovens, são esses jovens que estão na universidade, são numa cultura telegráfica, né, do WhatsApp, do TikTok, de outros. Eles são importantes, são, né? Claro, faz parte do nosso tempo, mas essa leitura é superficial, né? E autores como o Karnal, por exemplo, têm insistido nisso, né, para ler, né? Precisamos voltar a ler os clássicos, né? Não só os clássicos universais, mas os clássicos brasileiros mesmo, né?
os clássicos regionais, né? Como dizia Ítalo Calvino, por que ler os clássicos? É melhor ler os clássicos que não ler os clássicos. Eu escrevi justamente dessa forma, né? Quando você lê, você tem algo a dizer, algo a conversar, algo a divergir, né? Num diálogo, né? Mas, né? Com amor, né? Com paciência, né? Tá? Na filosofia, Hegel já dizia isso, né? A paciência do conceito. Um conceito só é forjado na medida em que ele é, né, lido. Primeira vez você lê, se depara com o autor, não entende nada. Segunda vez você chega um momento em que a sua leitura, você não sabe mais se a leitura é sua ou se é do autor, e aí sim você está pronto para fazer a sua própria leitura, né? Então leva tempo, não é simplesmente da noite para o dia, né? Aqui essa síntese aqui, aqueles que estão nos ouvindo, é importante que depois pegue o livro e leia ponto por ponto, né? Né, são pequenos, os capítulos são organizados em pequenos axiomas, em pequenas proposições, mas no interior de cada um há uma riqueza, né, muito grande, né, da forma como Paulo Freire pensava. Eu até sublinhei algumas coisas, né, aqui, num dado momento, né, que caso tivesse alguma pergunta, pudesse retomar, né, tá? Justamente quando ele fala da necessidade da pesquisa, né? Hoje essa frase soa muito forte, porque muitas faculdades querem apenas ensinar e não querem que o seu corpo docente se dedique à pesquisa. Ora, mas o Paulo Freire diz, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, um se completa, né? Tá? Então é necessário é, que nós saiamos dessa ingenuidade, né, do senso comum para aquilo que ele chama de curiosidade epistemológica, né? Tá? Então precisa dar um salto, né? Um salto qualitativo, né? E no Brasil, onde se faz pesquisa de qualidade? É na universidade pública, né? Embora mundo afora há instituições que não são públicas, mas que fazem pesquisa, não é? E também ensino. E aqui no Brasil nós temos a tradição nas escolas, nas universidades federais, né, são públicas, de fazer ensino, pesquisa e extensão. Muitas vezes em outros países não nos entendem bem o que é fazer extensão. Aqui nós temos essa compreensão muito bem clara para nós, que não é transferir, simplesmente não é transferir conhecimento, não é transferir tecnologia, é muito mais do que isso, não é? Tá certo? É o tripé, né? Mas o Freire está falando da forma Bibit mesmo, ou seja, dois pelo menos, né, pesquisa e ensino já é suficiente, né, para, embora se Paulo Freire estivesse numa universidade pública, isso tudo que ele fez além de ser ensino e pesquisa era também extensão, porque o ato de ir até a escola rural, né, o ato de ir até a escola popular é um ato de levar a universidade àqueles que também necessitam de sua presença, né? Mais uma vez, com muita honra, muita alegria, nós voltamos aqui para agradecer ao querido professor Manuel Coraci pela brilhante palestra, pela contribuição inigualável que presta para nós, educadores e educadoras desse país e do mundo, porque nós sabemos que o mundo inteiro se interessa por esse tema. Nós gostaríamos, além de parabenizá-lo, de dizer que é muito maravilhoso ouvi-lo trazer para nós essa ideia mestra, essa ideia master do nosso Paulo Freire, que tanto nos encanta e nos desafia, professor, que é o que o senhor traz aqui, essa memorável, digamos assim, palavra do nosso professor que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção, para a sua construção. E eu gostaria de lhe parabenizar, professor, por ter trazido essa reflexão, porque nós, professores, precisamos ter, como diz o nosso Pedro Demo, para além do conhecimento formal que nos faz, que nos credencia para uma sala de aula, ter também uma formação que nos permita ter a humildade do, ao ensinar, também aprender. É como dizia nosso mestre, ensinar inexiste sem aprender, e vice-versa. E mais ainda, que eu acho fantástico na reflexão dele, que o senhor me faz lembrar ao ouvi-lo, é que foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. É como o senhor nos traz, professor. Ensinar e aprender são faces de uma mesma moeda. Ao ensinar, aprendemos, ao aprender, ensinamos. Esta postura pedagógica, metodológica, é que nós precisamos cada vez mais fazer valer no nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia institucional e, inclusive, no nosso dia a dia pessoal. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigada, e eu, particularmente, saio extremamente feliz por essa reflexão que você nos faz, nos provoca, nos estimula ao proferir tão brilhante palestra. O mestre é o que ensina também, mas é o que é ensinado, que o ensinando aprende. Quer dizer, aquele que democraticamente está convencido de que não possui a verdade, que não Claro, tem toda a verdade, né? sim, isso é filosófico, né? Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz assim: a verdade, se ela existe, ver-se-á que só consiste na procura da verdade, né? Então, o professor aprende sim, aprende com a realidade do aluno, aprende sim com o educando, certamente, né? Eu mesmo que coordenei o PIB de filosofia por quase 8 anos e também a residência pedagógica, já no finalzinho do programa. Foram 9 anos de experiência entre PIBID e residência pedagógica, né? Eu tive a oportunidade de ir às escolas com meus estudantes do curso de filosofia. E eu vi o quanto eu aprendi, né? Aprendi com preceptores, que são professores desses estudantes, aprendi com esses residentes e PIBIdianos, e aprendi também com aquele aluno, né, que está lá na escola, o mais longínquo possível, porque esses programas de formação inicial de professores da CAPES, eles visam não somente as escolas, né, com IDEB alto, mas também com IDEB baixo, né? Nós temos um compromisso, né, em elevar, né, o nível de educação dessas escolas que são mais periféricas, e com isso nós aprendemos, né? Então, realmente, essa a pedagogia da autonomia do Paulo Freire é uma lição, muito grande para todos nós que já estamos na carreira há muito tempo, ou aqueles que desejam iniciar a carreira docente, né? Não importa o nível, se é fundamental, se é médio, se é superior, né? Enfim. Então, professor Manuel Coraci, mais uma vez, parabéns. E eu gostaria de trazer aqui uma quadrinha de um poema que escrevi com o título Palavras de Paulo Freire, para encerrar nosso momento e fazer
convite para a nossa plateia, porque, afinal de contas, não precisa ser um momento só nosso, é um momento que é extensivo a todo o nosso público. É isso que mais nos interessa, inclusive, não só nas posturas pessoais e profissionais, mas também no registro que fica para a humanidade. No poema que eu escrevi, que me fez lembrar aqui agora, a partir da fala do nosso nobre professor, eu digo: para Paulo, a humanização do humano assume múltiplas formas no ato da gestão e é condição para uma sociedade justa e para o ensino, pesquisa e extensão. Diz que o diálogo é para os homens forma singela e amorosa do encontrar. Essa mediação, o mundo transforma, humanizando então nosso vivenciar. É um pouco isso que o nosso instituto quer: humanização das relações, respeito pelo outro, cultivar de tal forma uma relação harmoniosa que nos permita ser mais. É isso que o senhor nos traz, professor. Suas reflexões nos estimulam nessa direção. Por isso, somos gratos ao Instituto Cultive, parabenizamos as edições Cultive por esse brilhante momento que a gente vai poder ver e ouvir várias vezes. É também por isso que nós convidamos agora a palavra direta a cada um e a cada uma que está nessa nossa plateia. Você é convidado especial para participar da antologia Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, e também o pesquisador brasileiro mais lido no mundo. Então, isso nos honra, isso nos encanta, e é por isso que nós estamos mais uma vez, olho no olho. Você é nosso convidado para participar da antologia. Ela continua com suas inscrições abertas. Venha aqui, que esse lugar também é seu. Nos ajude a eternizar cada vez mais toda essa mensagem que ensinar é também aprender, e aprender é também ensinar. Então, muito obrigada, nossa presidente Valquíria, muito obrigada a todo o nosso povo. Estamos aqui muito felizes com mais esse momento, e tem mais, estão convidados para o próximo, porque no outro final de semana também teremos esse momento dirigido para público tão seleto, que são as pessoas que amam todo esse processo que nos fez refletir cada vez mais o nosso digno patrono da educação brasileira, que é o nosso Paulo Freire. Eu fico até emocionada e por isso eu preciso encerrar. Vale a pena revisitar a obra freiriana e continuar lutando para que ele continue no patamar onde está, que é a de patrono da educação brasileira. Muito obrigado. Eu agradeço ao público, eu espero que tenha sido muito proveitoso essa noite aí para vocês e que venham na próxima semana, dia 18, nós teremos mais um sábado às 17 horas aqui, para que vocês possam usufruir da forma de conhecer, dessa forma que nós estamos passando, que será bem variada, com palestras, com debates, com filme, com prática, com várias coisas que estão sendo reunidas. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Rosângela, pela sua colaboração, pela sua participação, muito obrigada, professor Manuel, estamos aqui às ordens, e até a próxima, até o sábado que vem, né? E estejam à vontade para divulgar e para transmitir esse vídeo que ficará aqui gravado no canal Cultive no YouTube. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Uma iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive.